Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo comum durante o ano. Domingo passado nós celebramos a festa solene de Pentecostes e na segunda-feira começamos ou retomamos o tempo comum durante o ano e nesse tempo nós iremos viver até a véspera do advento do Senhor. Uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de irmos celebrando as grandes festas da igreja, dos mistérios da nossa fé, assim também contemplando a ação do Senhor no meio de nós e a nossa vida, para que o mistério da encarnação e da redenção se efetive na vida de cada dia. Logo na retomada do tempo comum, nós temos duas festas marcantes. Nesse final de semana, já o domingo da Santíssima Trindade. Deus que é um só em três pessoas, um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E na próxima quinta-feira, já o Sacratíssimo Corpo e Sangue do Senhor Jesus Cristo, a assim chamada solenidade de Corpus Christi, que tem como grande ênfase, além da celebração eucarística, também a procissão ou as procissões pelas ruas de nossa cidade, essa comunhão e unidade eclesial em torno da Eucaristia. Portanto, o tempo comum durante o ano já nos traz justamente essas celebrações que nos ajudam a ver justamente que esse amor de Deus que se manifestou em nossa vida pela ação do Espírito Santo nos fez aceitar, reconhecer em Jesus o Cristo, Senhor e Salvador, e que nos faz acolher essa nova vida, também vai conduzindo a vida da igreja em nossa caminhada. E nesse sentido, celebrar a festa solene da Santíssima Trindade, meus irmãos e irmãs, é poder contemplar esse mistério profundo de um Deus presente em nossa vida. Jesus nos mandou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E revelou para nós que Deus é um só em três pessoas. O Verbo que se fez carne, o Pai que envia o seu Filho, e o Espírito Santo que é enviado pelo Pai e o Filho, como esse amor de Deus que vai no íntimo de cada um de nós. Esse grande mistério, meus irmãos e irmãs, que nos é revelado, é maior do que nós possamos compreender. Não cabe à nossa cabeça como pode ter um só Deus em três pessoas, que são um só, né? Mas justamente porque é uma revelação e que é maior do que nós. Porque Deus é infinito, né, e é eterno, é claro que evidentemente nós somos finitos, né, fomos criados, então aquilo que Deus é, né, nós sabemos pela revelação, mas não abarcamos, não compreendemos tudo, mas chegamos próximo e ao mesmo tempo vamos como que acolhendo esse grande dom da revelação, cada vez mais próximos, porém acolhendo como uma revelação, como um grande dom do Senhor, que se apresenta a nós, que fala para nós, que é diferente de uma religião que faz suas deduções e chega a algumas conclusões filosóficas ou algumas conclusões de acordo com o interesse do tempo, do mundo de hoje, etc. A verdadeira revelação cristã, ela vem do Senhor e vai muito além do que nós possamos compreender ou imaginar. Por isso mesmo vai além da nossa capacidade de compreensão. Um só Deus em três pessoas. De uma certa forma, meus irmãos e irmãs, nós estamos praticamente no meio do ano litúrgico. Então, é a revelação maior, digamos assim, quem é Deus, né? Nós aprendemos no catecismo tantas coisas, no Espírito perfeitíssimo e eterno, que criou todas as coisas, mas a revelação cristã, no que nos fala de um Deus uno e trino, também tem muito a ver com o nosso modo de ser, porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus único em três pessoas. Por isso mesmo tem dentro de nós a sede de infinito, a sede de comunhão, de unidade. Dentro do ser humano tem esses sinais, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados cada vez mais a estarmos abertos a esses dons, a essa graça do Senhor. Portanto, nessa nossa caminhada como cristãos, somos chamados, meus irmãos e irmãs, a darmos passos concretos para acolher essa revelação e viver cada vez mais nessa busca da comunhão com Deus, que é a unidade na Trindade,
e, ao mesmo tempo, cada vez mais também sendo testemunhas dessa presença de um Deus que se revelou, mostrou seu rosto em Jesus Cristo, que o Verbo se encarnou e que está presente no mais íntimo de nós pela ação do Espírito Santo. Aquele que tudo criou, que existe antes, além e acima de todo o tempo, e que se fez homem, está no meio de nós, pela ação do seu Santo Espírito, e é próximo de nós. Não é um Deus longínquo, de deduções filosóficas, mas um Deus que está próximo, que nos conhece pelo nome, e que nos conduz pela mão, e que ao mesmo tempo nos convida a estar com Ele, a viver com Ele. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que por mais que nós falemos, nós vamos sim, estamos chegando próximos, mesmo a liturgia, as palavras de hoje, as leituras de hoje, desse final de semana, elas nos ajudam a aprofundar todo esse mistério da Trindade, mas sempre será uma adesão de coração aberto à ação do Espírito Santo, para que realmente nós possamos acolher, aceitar e viver justamente dentro desse, mergulhado nesse mistério da Santíssima Trindade. Nossa vida está mergulhada com Cristo em Deus, lembra o apóstolo. Essa vida é estar com o Senhor, o unitrino que faz com que nós vivamos cada vez mais essa mística de viver a vida cristã, sem a qual nós não conseguimos viver nesse mundo tão duro, tão difícil, tantas circunstâncias. Realmente essa experiência desse amor de Deus, misericordioso, né, que se manifestou o seu rosto em Jesus Cristo e que na ação do Espírito Santo em nossa vida nos faz ser uma igreja que proclama essa misericórdia e esse amor de Deus. As leituras desse domingo, dessa solenidade da Santíssima Trindade, meus irmãos e irmãs, na leitura primeira, do Antigo Testamento, evidentemente fala dessa eternidade, de maneira comparada, de falar da sabedoria de Deus, não é? Ou seja, antes das obras mais antigas, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia ainda os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas eu fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparavas os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto, reprimia as fontes do abismo, quando fixava o mar aos seus limites e lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como mestre de obras. Não é? Ou seja, antes que tudo existisse, antes que tudo se formasse. Atualmente nós vemos que há toda uma sede da humanidade de descobrir um pouco como é que tudo foi criado, como começa esse mundo. E justamente tudo tem explicação desde o primeiro início. A questão toda que vão se descobrindo, que vai se vendo e tal, mas sempre existe um início, né? E segundo algumas teorias seria o Big Bang, né? Grande explosão inicial que vai se expandindo até hoje, né? E aí vai vendo a formação do cosmos, dos planetas, das estrelas, dos buracos negros e tantas coisas que o ser humano ainda não descobriu e apenas tateia daquilo que ele consegue vislumbrar no universo. Mas o que existia antes da explosão, o que existia antes de começar todas as coisas, o nada não pode criar o nada. E justamente aí, meus irmãos e irmãs, se do nada nada pode vir o nada, deve existir justamente esse Deus que existia antes de tudo e que quis criar todas as coisas. E além de criar, né, colocou uma lei dentro da criação, as coisas irem se fazendo cada vez mais, acontecendo, né? E o homem ainda hoje procura vida em outros planetas, procura vestígios de água em outros planetas, em asteroides, etc., tentando encontrar razões e entender a sua própria vida, vendo outras coisas. Quando, na verdade, o homem vai entender sua própria vida, encontrando-se com Deus, que existiu antes de tudo, existe acima de tudo, acima do cosmos e além de tudo. Depois que tudo for destruído, né? Sabe lá quantos milhões de anos, o Senhor continuará existindo.
E nós fomos criados à imagem de Deus para viver eternamente, para viver para sempre. Nascemos, fomos criados como seres únicos, para vivermos depois também na eternidade, destinados a estarmos com o Senhor. Portanto, celebrar a festa da Trindade hoje é olhar um pouco essa busca da humanidade, os cientistas hoje, e vemos que, claro, é bom que se pesquise, que se possa ver as coisas, mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que antes de qualquer coisa, nada não se faz sozinho, não constrói nada se não existia nada. Portanto, para existir algo, mesmo que seja o primeiro átomo que vai explodir, né, deve existir alguém que tenha criado todas as coisas. E esse alguém não é alguém impessoal, é alguém muito pessoal e próximo de nós, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo eterno que se fez carne, e veio morar no meio de nós. Então a leitura de Provérbios, a leitura primeira, lembra um pouco isso, essa eternidade, que também não cabe muito em nossa cabeça. Mesmo os cientistas, por mais que falem, sempre tem várias explicações. Quando se descobre algo que algum cientista fez no passado e se comprovou, logo tem grandes notícias, porque há uma sede no coração do homem de saber da sua própria vida, da sua própria origem, da sua existência. Porque a gente quer descobrir. E isso foi revelado para nós em Jesus Cristo, nosso Senhor, na revelação judaico-cristã. Começa com o anúncio do Deus Uno, que depois vai cada vez mais aprofundando para aparecer o Deus Uno e Trino. Assim, um só Deus em três pessoas, essa comunhão da Trindade. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, ela vai nos aproximando, né, desse mistério que nós somos chamados a aceitar e acolher. O Evangelho, justamente Jesus, né, vai dizer que eu tenho muitas coisas a dizer para vocês, mas será o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai conduzir na plena verdade. E ele me glorificará e vou-lo anunciará, porque tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará que é meu. Pai, Filho e Espírito Santo. Aparece aqui na palavra do Evangelho, o Espírito Santo que vai explicitar a vontade do Pai e vai anunciar realmente aquilo que o Filho quer realmente que nós acolhamos e aceitemos. E o próprio Jesus depois vai falar também para batizar em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, né? Nós vemos aqui a carta de São Paulo aos Romanos. Ele lembra para nós, né, a Deus por Cristo na caridade difundida pelo Espírito Santo. Né? Hoje São Paulo vai lembrar isso justamente já supondo essa questão da comunhão do Espírito Santo. Né? Ou seja, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Portanto, nós nos gloriamos, né, e estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra de São Paulo aos Romanos supõe justamente essa experiência da ação do Espírito Santo. Esse Deus que existe eternamente, que tudo criou, que enviou o seu Filho, e celebraremos essa presença de Jesus na Eucaristia na próxima quinta-feira, dia de Corpus Christi, e ao mesmo tempo pedimos, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê o dom da fé, de crermos, de aceitarmos essa revelação que muda a nossa vida, transforma nossos corações, Deus unitrino. E ao mesmo tempo que ao acolhermos essa revelação cristã diante de um mundo que se pergunta, que se quer aprofundar, que ao mesmo tempo que nós procuramos aprofundamentos tanto na física como na astronomia, né, nas várias situações de pesquisa, nós vemos que, de um lado, muitos desses pesquisadores se tornam cristãos, porque sabem que vai encontrar realmente a explicação última e primeira e única nessa presença na existência de Deus. Portanto, a leitura do Salmo de resposta ao Salmo 8, que fala assim que quando se contempla aquilo que criastes e que plasmastes e formastes com o dedo de artistas, nos perguntamos, Senhor, o que é o homem para deles assim os lembrardes e o tratardes com tanto carinho, não é? As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado, as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Vós lhe deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes, porque pouco abaixo de Deus
o fizestes. Senhor, o que é homem diante de vós, mas vós o chamastes a ser aquele que coroa a criação. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.